Queria dizer para vocês que a Taesa preza muito pela saúde e segurança de todos. Saúde e segurança são valores fundamentais para a Taesa. Todos aqui aderimos aos protocolos de saúde do Covid-19. Estamos devidamente imunizados e com todos os cuidados exigidos pelos órgãos sanitários e as normas de saúde e segurança da Taesa. A companhia continua monitorando de perto e vale destacar que estamos com praticamente 100% dos colaboradores com imunização completa. Temos um evento muito bacana e participativo para vocês hoje. Vocês terão a oportunidade de conhecer a Taesa em detalhes. Será uma ótima oportunidade para conhecer mais profundamente o que é transmissão de energia e como a gente presta um serviço essencial para a sociedade moderna. Será uma manhã de muito conhecimento e esperamos que vocês gostem do que preparamos para essa reunião. Já queria dizer aqui que temos mais de 2.200 inscritos no evento. Muito bom saber que tem muita gente interessada na Taesa. Temos certeza que vocês sairão daqui conhecendo essa incrível empresa e vão ver como otimizamos os recursos para prestar um serviço de excelência e de transmissão de energia. Temos uma admiração e um carinho enorme pela nossa missão. Buscamos sempre a excelência para maximizar o retorno aos nossos acionistas e ser uma empresa de grande impacto positivo na sociedade. Como todos vocês já viram, o nosso Conselho de Administração aprovou a distribuição de proventos no valor de 523 milhões que serão pagos no dia 29 desse mês. Com isso, fechamos o ano de 2001 com um pagamento total de 1,6 bilhão, o equivalente a R$ 1,5 por ação ou R$ 4,5 por unit, o que representa um valor de 40% maior que o valor pago no ano passado, que já tinha sido um ano muito bom. Isso comprova o firme propósito de remunerar adequadamente o nosso acionista, baseado na nossa capacidade financeira e o nosso compromisso de prestar um serviço de excelência. Obrigado novamente pela participação e espero que aproveite esse evento. Lembrando o seguinte, esse evento está sendo transmitido ao vivo. Eric, agora é contigo. Valeu, André. Obrigado. Bom dia e bem-vindo, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Sou o Eric Breyer, CFO da Taesa. Espero que vocês gostem do que preparamos para vocês aqui hoje. Muita coisa legal vem por aí. Na hora de se cadastrar para o evento, vocês responderam a 2 perguntas. A primeira foi, como você definiria a Taesa? E esse é o resultado. Então, vamos olhar. Essa figura aqui é muito legal. Quanto mais a palavra é citada na resposta, maior ela fica, né? E podemos ver aqui muitas palavras intensas e positivas sobre a Taesa, com destaque para excelente, melhor, dividendos, sólida, boa, entre outras palavras como inovadora, futuro, pagadora, excelência, referência, valor. Muito legal, impressionante como estamos todos na mesma página aqui. É assim que nós também, de dentro da Taesa, vemos a companhia. Estamos juntos. Agora vamos ver a segunda resposta. A segunda pergunta foi, qual tema você gostaria que o Investor Day atendesse? E o resultado foi, na tela, dividendos. De novo, dividendos, hein? Estamos juntos. Dividendo, estamos juntos. Projeto, futuro, investimento, estratégia, oportunidade, sustentabilidade, ESG, crescimento. De novo, gente, super sintonizado com vocês. É isso mesmo que a gente preparou para ver hoje aqui no Taesa Investor Day. Vai ser um evento todo ao vivo, com uso intensivo de tecnologias digitais para a gente fazer a conexão e a aproximação via redes sociais de uma forma máxima. Vamos ter o pessoal que toca o dia a dia da empresa, mostrando para vocês como eles fazem esse trabalho incrível. Vamos ter um economista especialista em índice de inflação para que a gente possa conversar sobre como a inflação pode afetar a nossa receita futura. Vamos ter analistas do setor e influenciadores digitais que acompanham a Taesa de perto conversando com a gente. Isso tudo foi feito para você com a mesma paixão que nós tocamos o dia a dia aqui na Taesa. Gente, vamos lá. Agora, vou chamar aqui o Fábio, depois o Luiz, depois o Marco, nossos diretores responsáveis por fazer essa máquina incrível chamada Taesa rodar tão bem. Eles vão falar como é a cadeia de valor da Taesa. Obrigado a todos e tenham um ótimo evento. Fábio, por favor. Obrigado, Eric. Bom dia, pessoal. Sou o Fábio Fernandes, diretor de negócios e gestão de participações.
Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que é um enorme prazer participar com todos vocês no nosso Taesa Investor Day. Estamos em um evento ao vivo, com a presença de tantas pessoas que já conhecem a Taesa e querem conhecer ainda mais. E esse é o propósito desse evento. Vamos ter a oportunidade de aprofundar o conhecimento de todos sobre o nosso negócio. Antes de vocês entrarem nas próximas dinâmicas do evento, quero falar como funciona a cadeia de valor da companhia. Vocês vão conhecer nossos drivers e ver como essa cadeia trabalha visando a geração de valor para os nossos acionistas. Então, olhando a nossa cadeia de valor, podemos ver que a primeira decisão a se tornar é a de investir na expansão do nosso negócio. Dentro desse contexto, a Taesa tem 3 avenidas de crescimento: leilão, reforços e M&A. A primeira via de crescimento ocorre através de processos abertos e competitivos, conhecidos como leilões de transmissão da ANEEL, onde são leiloadas novas concessões aos diversos agentes interessados em participar desse segmento de mercado. A ANEEL determina quais linhas serão leiloadas e o vencedor será quem oferecer a menor receita anual permitida, a famosa RAP, para construir, operar e fazer a manutenção do ativo. Já os reforços, nossa outra via de crescimento, são investimentos de ampliação ou de aumento de capacidade das linhas e das subestações existentes. São investimentos determinados pela ANEEL para serem realizados pelo detentor da concessão, que, em contrapartida, receberá uma receita anual adicional. Maiores informações relacionadas aos leilões ANEEL e aos reforços poderão ser obtidas no workshop Desmistificando a Regulação na Transmissão, que ocorrerá ao longo durante o nosso evento. E a terceira avenida de crescimento é a aquisição de concessões existentes via operações de M&A. Nesse caso, alguns outros agentes ganharam o leilão e nós adquirimos o ativo construído ou em construção. E é nessa parte da cadeia de valor que trabalhamos toda a nossa estratégia de crescimento e elaboramos um detalhado trabalho de prospecção e precificação dos ativos targets. E fazemos isso sempre pautados nos nossos pilares estratégicos de crescimento sustentável, disciplina financeira, excelência operacional e a geração de valor para os nossos acionistas. Agora, deixo para o Luiz apresentar para vocês como nós aplicamos esses pilares estratégicos. Luiz. Obrigado, Fábio. Valeu. Obrigado, pessoal. Bom dia. Eu sou o Luiz Alves, diretor de implantação. É muito bom estar aqui para falar da Taesa, do negócio de transmissão de energia, um tema que sou apaixonado. Então, Fábio, por que é tão importante aplicarmos os 4 pilares estratégicos? Porque é aqui que definimos como será o nosso futuro. Por isso, temos que ter uma diligência e responsabilidade enorme na definição das ofertas, tanto para o leilão quanto para o M&A. Pois, uma vez adquirido o ativo, casamos com a obrigação de construir, operar e manter o ativo por uma receita anual determinada até o final da concessão. Por isso que na Taesa sempre damos um tiro certeiro. Também a linha de transmissão adquirido por M&A ou ativo construído terá que ser operado de maneira adequada e dentro dos requisitos que a Taesa exige do ponto de vista operacional, para garantir menores custos operacionais e menores parcelas variáveis. Parcela variável é a penalidade através da redução de receita que sofremos por indisponibilidade dos ativos de transmissão. Por isso que temos que ter ativos de boa qualidade, como os da Taesa é tão importante. Nós adquirimos e construímos para operar e manter até o final do contrato de concessão. E aí entra uma outra etapa, que é a implantação dos empreendimentos que ganhamos nos leilões. Essa fase aqui é tão importante quanto o lance realizado no leilão, porque é aqui que temos que colocar de pé um ativo de transmissão de centenas de milhões de reais ou mesmo alguns bilhões de reais, dentro do prazo e das especificações exigidas pelo regulador. É uma etapa complexa e com participação de muitas áreas da empresa e diversos parceiros e fornecedores. Para quem já construiu uma casa e conhece as dificuldades, imagine de um empreendimento dessa magnitude. É para isso que trabalhamos incansavelmente. Para saber como isso é feito, vocês poderão ver o workshop Construindo Gigantes, onde tudo começa, que vai ser daqui a pouco. Quando o ativo é adquirido via M&A, precisamos integrar a nova concessão na linha de montagem de ativos da Taesa, colocar no padrão de qualidade de operação e manutenção e deixar rodando dentro dessa grande máquina de transmissão de energia que é a Taesa.
Agora o Marco vai falar das outras fases da nossa cadeia de valor. Chega aqui, Marco. Obrigado, Luiz. Valeu, Marco. Bom dia a todos. Sou o Marco Faria, diretor técnico da Taesa, e estamos aqui para proporcionar uma manhã muito produtiva para vocês. Particularmente, estou muito feliz por estar aqui hoje no Investor Day e poder falar de algo que gosto muito, que é a operação, a manutenção e todos os processos que suportam a Taesa. Bom, uma vez esses ativos são adquiridos em leilão e M&A, a operação e a manutenção passa a ser a responsabilidade da Taesa. Operar e manter funcionando corretamente e ininterruptamente toda essa complexa rede de ativos de transmissão é o que nós chamamos de garantir a eficiência operacional, cumprindo os procedimentos de rede, a legislação, a segurança da nossa equipe e de terceiros, a gestão adequada dos custos e o retorno aos nossos acionistas. Essa é a nossa missão. A verdade é, a Taesa não pode parar um segundo. Cada segundo que um ativo para pode comprometer a entrega de energia para todo o país. Prestamos um serviço público essencial para os brasileiros e sabemos da nossa responsabilidade. Por isso, trabalhamos com uma equipe extremamente competente. Capacitamos e treinamos muito nossos colaboradores para alcançar a nossa missão. Buscamos a melhoria contínua através da inovação, tecnologia e digitalização das atividades e processos de engenharia. Assim, trabalhamos com excelência na transmissão quando associamos aos nossos valores a cultura da segurança 100%. E tudo isso com um apoio muito importante e fundamental das nossas áreas de suporte. Bom, pessoal, vocês entenderam a ideia geral. Engenharia, para a gente, é o diferencial. Vocês podem acessar as diversas salas do workshop para aprofundar sobre a nossa operação e manutenção de ativos. Espero que possamos contribuir com vocês através das nossas equipes especializadas, experientes e altamente capacitadas de técnicos e operadores. Muito obrigado a todos e passo agora para Tainá e Vitória para darmos prosseguimento ao nosso evento. Obrigado, Marco. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Tainá Machado, do time de RI. Oi, pessoal. Bom dia. Eu sou a Vitória Barbosa, do time de comunicação. Antes de seguir, gostaríamos de fazer uma rápida enquete com vocês. Eu vou ler a pergunta agora e ela aparecerá na sua tela para vocês responderem. Então, vamos lá. O que você acredita que seja o maior diferencial da Taesa? Então, vamos às alternativas. Letra A, planejamento estratégico. Letra B, sustentabilidade como valor. Letra C, excelência na operação. Letra D, alocação de capital. Ou letra E, qualificação do time. Por favor, usem a janelinha aí na sua tela para selecionar a sua resposta. Nós vamos compartilhar o resultado no final do evento. Agora deixo vocês com a Juliana, do time de Relações com Investidores, para explicar um pouco mais sobre a dinâmica do nosso evento. Obrigada, Vitória, Tainá e diretores. Meu nome é Juliana Castelli e também faço parte do time de RI da Taesa. Agora que tivemos uma breve explicação de como a cadeia de valor da companhia, como é a cadeia de valor da companhia e a nossa primeira enquete, vamos começar com algumas dinâmicas para aprofundar o seu conhecimento do negócio. Vocês viram a nossa agenda de hoje no hall do evento, não é? Teremos sessões de workshops, o nosso Taesa Talks, assim como uma conversa com o Pedro Renault, economista do Itaú, um bate-papo com 7 influenciadores digitais e terminaremos com o nosso CEO, André, falando sobre a nossa estratégia.
E, naturalmente, finalizaremos com uma sessão de perguntas e respostas, onde qualquer um, a qualquer momento, inclusive agora, pode fazer uma pergunta na caixinha de perguntas, como vocês podem ver abaixo na sua tela. Agora, vou falar um pouco como vai ser a dinâmica dos workshops. Assim que eu terminar aqui, vocês deverão retornar ao hall e acessar o totem de workshops, como eu marquei aqui na sua tela. Lá vocês terão a opção de escolher uma de 3 salas disponíveis, lembrando que serão 3 rodadas. Portanto, atentem para o horário de início de cada rodada. Teremos uma primeira iniciando logo agora e, na sequência, teremos outras 2 rodadas. Todas elas terão duração de 15 minutos. Lembrando que elas são ao vivo, então não se atrasem, pessoal. A cada rodada, ao clicar na sua escolha, vocês serão direcionados para uma sala de Zoom, onde os workshops acontecerão. Ao fim da apresentação, a sala do Zoom fecha automaticamente e você deverá entrar novamente na página de workshops através do hall do evento. Aqui, você escolherá a sua próxima sala. Quer saber como se constroem essas gigantescas linhas de transmissão e subestações? Tem uma sala lá. Prefere ver como se opera esses ativos no dia a dia perante perigos climáticos como raios, queimadas, sem destruir valor? Temos algumas salas lá. Ou talvez você prefere entender como esse sistema todo é regulamentado. Vamos desmistificar isso para você em uma sala. Temos algumas salas mostrando para você o trabalho de manutenção, que não só é essencial para assegurar a perenidade do negócio, mas como ele é estratégico e inovador, e como nos preparamos para o inesperado. Se você quer se aprofundar em como fazemos a gestão de saúde, meio ambiente e segurança, também temos uma sala. Isso, inclusive, é um importante valor para a Taesa, como o André já destacou. E, finalmente, temos uma sala onde compartilharemos como a gente cuida da gente. Outro grande diferencial da Taesa. Vocês verão como isso contribui para o nosso negócio. A mais difícil escolha será qual sala entrar. Quando terminarem os workshops, vocês devem retornar ao palco principal via o totem do hall e estaremos esperando vocês aqui. Bem, os nossos colaboradores estão aguardando vocês lá. Aproveitem e até daqui a pouco. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bem-vindos de volta ao palco principal. Espero que todos tenham gostado bastante dos nossos workshops. Eu sou Luciana Teixeira, sou gerente de finanças na Taesa e estou muito feliz de estar aqui com vocês para apresentar o próximo bloco. Convidamos o economista do Itaú, Pedro Renault, para falar conosco sobre os índices de inflação e seus impactos na transmissão. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Bom, Pedro, obrigada aí pelo aceitar o nosso convite, né? E como você sabe, trouxemos esse tema porque a inflação impacta os nossos contratos de concessão, que são ajustados de acordo com certos índices de inflação. Eu separei umas perguntinhas aqui, mas vou deixar você dar boas-vindas e aí, na sequência, a gente começa. Ótimo. Bom dia, Luciana. Que bom que agora você me escuta. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a pessoa no Itaú que cobre nossos clientes corporativos, investidores institucionais. Eu tenho um background bastante forte nessa parte de inflação, então me ofereci para a gente bater um papinho aqui rápido, só para tentar entender um pouco o que está acontecendo, por que essas dinâmicas recentes. Maravilha. Maravilha. Vou soltar a nossa primeira pergunta. Por que temos tantos índices de inflação no Brasil? Qual é a diferença entre eles? Ótimo, excelente pergunta. Imagino que vocês consigam ver a minha tela. Eu vou compartilhar aqui só para mostrar uma coisinha rápida. A gente tem uma sopa de letrinhas, né? Tem IPCA, IPCA 15, IGPM, IGPDI, IGP-10. Esse, só para pensar nos dois mais ligados aqui à transmissão, mas aí você tem uma série de outros índices. E por que tantos? Bom, porque o Brasil teve muita inflação no passado, a gente precisava medir isso de forma bastante assertiva, tempestiva, inclusive. Então, por exemplo, se a gente fala de IPCA e IGP, essas coisinhas que vêm depois do nome principal são basicamente aqui fazendo referência a que ponto do mês a gente está observando. Então, no caso do IPCA, eu olho para o mês cheio, no IPCA 15 eu vejo do meio de um mês para o meio do outro. O IGP ainda tem uma amostra um pouco maior, com mais frequência,
eu olho aqui janelas sempre de um mês, mas na virada, no 10º e no 20º dia útil, usando isso como ponte de corte. E eles têm diferenças, porque, de fato, você precisa medir inflação em diferentes pontos da economia. Então, por exemplo, quando a gente pensa no IGP, ele tem um peso grande na parte de atacado. O que está em laranja e azul nesse gráfico aqui, que diz respeito aos IPAs, índice de preço no atacado, é a maior parte desse índice. E está muito ligado ali à inflação, que a gente vai dizer ao produtor. Seria o equivalente, quando a gente olha, por exemplo, na inflação lá fora, aos índices PPI. Ele ainda tem uma parte aqui de preços ao consumidor, que seria algo mais similar ao IPCA como um todo, e uns 10% aqui mais ou menos de preços na construção. Esse é um índice, então, ele acaba sendo um pouco mais nervoso, eu já vou até mostrar isso. A gente fala de IPCA, ele é na ponta do consumidor, então ele tem uma ponderação diferente, dá para ver as partes em azul e em laranja que seriam comparáveis em termos do que está sendo medido com o IGP, são menores e elas são na outra ponta da cadeia, né, lá no final. Você tem aqui serviços com peso bastante alto, isso praticamente não aparece no IGP, e você tem preços administrados, que seriam o quê? Coisas regidas ali por algum tipo de regulação, como energia elétrica, combustíveis, farmacêuticos, alguns, tarifas de ônibus. Então, são composições bastante diferentes, que, de novo, cada um tem o seu propósito ali, pelo menos na sua incepção, tinham ali medidas de pontos diferentes da economia, essa era a lógica. Eu mencionei que você tem um comportamento muito diferente entre os dois. Aqui em azul, por exemplo, eu estou vendo o IPCA, a gente sempre olha medindo na variação em 12 meses, então ele está perto dos seus 11% agora, no último dado do meio de novembro, que saiu. Ele é um índice que vem com muita pressão recentemente, mas se você compara com o IGP, que está em verde, ele parece até bastante estável. O IGP, como eu tinha mencionado, ele é muito mais volátil. E o porquê dessa volatilidade? Por causa daquele peso que eu mencionei no atacado, com muita exposição a commodity e a câmbio. Se a gente for pensar que a commodity, no final das contas, ela está sempre negociada em dólar. Inclusive, em laranja, nesse gráfico, eu tenho commodities em moeda local, só para a gente ver o quanto isso está relacionado, de fato, aqui ao que acontece com o IGP. Acho que isso já dá uma ideia geral de como que essas diferenças vêm, né, Luciana? Com certeza. E aproveitando, Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, que ultimamente a gente está vendo um descasamento entre o IGPM e o IPCA. Ficou bem claro, inclusive, no gráfico, né? E o que impactou diretamente os nossos contratos de concessão. Qual foi o motivo desse descasamento? Faz sentido eles convergirem em algum momento? Conta para a gente. Perfeito. Esse descasamento tem muito a ver com isso que eu mostrei aqui no gráfico até, né? Essa commodity em real, ela foi o início da inflação aqui no Brasil. Se você for ver no mundo pós-pandemia, a inflação que está muito pressionada em outros lugares, ela também começou muito por essa parte aqui de itens básicos, seja por questões ligadas à pandemia, se produziu menos de algumas coisas, se criou gargalos ali nas cadeias de distribuição, seja por coisas que não tiveram nada a ver, mas apareceram no mesmo tempo como questões climáticas. Então a commodity subiu, primeiro foi a agrícola, depois a mais industrial, agora a gente tem visto pressão de energia, isso puxou muito esses preços. Isso bateu primeiro na inflação ao produtor, mas ela acaba aparecendo lá na ponta do consumidor também. E aí você tem visto esse comportamento. Tem gente que acha que a convergência entre os dois vai se dar no IPCA colando no IGP. Só que a gente pode ver no gráfico que, historicamente, é mais o IGP que gira em torno do IPCA, exatamente porque ele é mais volátil. Então aqui a gente não está falando, é importante lembrar que inflação não é nível de preço, é a variação. Então o que eu estou dizendo aqui não é que o IGP, por exemplo, ele está em queda porque os preços estão caindo, é só que ele está subindo mais devagar. E essa alta mais lenta dele, ela tende a ir convergindo para esses níveis mais abaixo aqui no IPCA. Se a gente olha exatamente o comportamento desses dois, a gente consegue enxergar uma inflação, no caso do IGP, que ela vem recuando ao longo dos últimos meses e tem uma dinâmica que, de fato, entrar numa trajetória, vamos dizer, mais próxima de uma certa normalidade, enquanto no IPCA, quando a gente fala dos componentes dele, você vê aqui a parte de alimentos que eu mencionei subiu primeiro, agora já fazendo algum recuo. A gente fala de preços ligados às commodities mais industriais, e aí aqui você tem os bens na ponta também, fazendo um pico e começando aqui talvez a dizer que está dobrando a esquina. A gente olha para os preços administrados em cinza, parecendo já está na máxima, isso teve muito a ver com as bandeiras de energia elétrica, com alta de gasolina. Agora, com uma inflação de serviços que vem mais lenta que o resto, de níveis mais baixos, mas que está trazendo uma certa pressão. Então, esse IPCA poderia até cair mais rápido
se não tivesse essa parte aqui de inflação muito que se espalha no Brasil, com muita indexação, com os contratos que replicam e que vão fazendo esses serviços terem essa pressão na margem. Tá claro? Ficou claríssimo, Pedro. E para a nossa última pergunta, qual a projeção de inflação do Itaú para os próximos anos? Perfeito. Eu já até adiantei um pouquinho com esses gráficos o que a gente enxerga que acontece à frente. A gente viu um IGP que vai fechar esse ano pouco abaixo dos 20%, 18,7% é a nossa projeção. E aí, no ano que vem, ele já converge para níveis bem mais baixos. No caso do preço da commodity em reais, que está medido nesse eixo da direita, a gente vê uma variação até ligeiramente negativa. E aí, com isso, esse IGP ele deve ficar ali num 5,5% no ano que vem. Essa é a nossa projeção. Esse é um índice, lembrando, mais volátil. Então, falar de 5,5%, 6,5%, em termos de precisão aqui, é algo que, infelizmente, a gente não consegue ter, até porque isso está muito dependente de câmbio, e câmbio a gente brinca aquela variável que existe para ensinar humildade aos economistas. A gente fala do IPCA, a lógica é que ele vai recuando, ele vai fechar esse ano perto dos 10%, 10,1% é a nossa projeção, e no ano que vem nós projetamos 5% de inflação. Isso parece um movimento de convergência significativo, de fato ela cai pela metade, mas a meta do Banco Central, vamos lembrar, é 3,5%. Ela não cai tão rápido assim, essa inflação, exatamente por causa daquele preço de serviço que eu mencionei, que não é que está explodindo, mas está assim pressionado, e parece que ainda vai aumentar na margem por causa de dissídios, por causa da inércia dos contratos que vão reajustando pela inflação passada, e aí com isso a gente vê um IPCA então que faz essa convergência não tão rápida o suficiente de 10 para 5. O que garante, no entanto, que essa inflação ela de fato vai cair? Bom, a gente tem juros subindo. A gente saiu de um ponto onde o Banco Central estava com acelerador no máximo ali, com Selic a 2%. A gente passou pelo que seria o ponto neutro, a gente estima na economia brasileira em termos de juros, que seriam 6,7, mais ou menos, essa vizinhança. Hoje em dia, a Selic está quase em 8%. Semana que vem, ela deve ir para esses 9,25% que nós projetamos. E no início do ano que vem, continua havendo alta. Isso é em função da pressão inflacionária, é em função de riscos aqui ligados à dinâmica de contas públicas. Você tem um Banco Central que vai forçosamente pisar fundo no freio, isso é o que ele vem sinalizando, e ao fazer isso, ele ajuda nessa convergência da inflação para menores níveis. Então, acho que está dada a resposta, principalmente para o ano que vem, já que 2021 já quase acabou, a gente projeta tanto o IPCA quanto o IGP na casa dos 5 redondo no caso do IPCA, 5,5% no caso do IGP. Luciano, eu queria agradecer a atenção de vocês, o convite para falar aqui, e vou aproveitar 10 segundos do evento só para fazer uma propaganda de algo que pode ser bastante útil. A gente faz todo dia de manhã pelo Itaú um podcast, chama Itaú Morning Call, está na Apple, no Spotify, é coisa de 5 minutos comentando o que pode mexer mercados no dia, isso é importante para a economia, convido vocês a conhecerem. Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Agradecemos. Brilhante, né? Muito rápido, mas o evento é um pouco rápido, então a gente agradece muito a você pela presença, né? Faço propaganda também do podcast, né? Para a gente estar lá na nossa biblioteca, então tem uma disponibilidade lá do Pedro e fiquem super à vontade aí de estar ouvindo mais, que é super importante. Pedro, um grande beijo, obrigada por aceitar o nosso convite, agradecemos também ao banco. Beijo, Luciana, bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, não deixem de conferir a biblioteca, como o Pedro adiantou, né? A gente deixou lá um podcast dele, tá? Além disso, vocês têm conteúdos de corretoras sobre como investir, como abrir contas, acessar aplicativos, além de outros conteúdos internos educacionais. Tá fantástico o material. Acessem lá e vai depois dando retorno pra gente, tá bom? Agora eu vou deixar vocês com a Vitória e com o Danilo. Eles vão realizar mais uma rápida enquete. Obrigada a todos. Obrigada, Pedro. Aqui é a Vitória de novo e eu estou aqui com Danilo Caos, do time de RI. Antes da gente seguir com o nosso evento, nós gostaríamos de fazer outra enquete bem rapidinha. Eu vou ler a pergunta agora e ela vai aparecer aí na sua tela para você responder. Então vamos lá. O que você acredita que seja o maior desafio da Taesa? Danilo, quais seriam as alternativas? Oi, Vitória. Bom dia a todos. Como alternativas, nós teríamos a letra A, sucesso em leilões e M&A. Letra B, excelência da operação. Letra C, ambiente macroeconômico. Letra D, agenda de sustentabilidade, ESG.
E letra E, renovação dos contratos de concessão. Lembrando que vai aparecer aí uma janela na sua tela para selecionar a sua resposta e que a gente vai compartilhar o resultado no final do evento. Agora a gente vai voltar com o Érico Cristiano. Até mais. Bom dia a todos. Obrigado, Danilo e Vitória. Meu nome é Cristiano Grangeiro, sou gerente de Relações com Investidores da Taesa. Estão gostando do evento? Agora vamos ter um momento especial e diferente. Tendo em mente a participação relevante de investidores pessoa física na nossa base acionária, convidamos alguns dos seus influenciadores preferidos para participar. Em alguns momentos, eles estarão aqui na tela para bater um papo conosco. Érico, você está preparado? Sempre, Cristiano. Obrigado. Vamos lá. Eu estou muito empolgado com esse bate-papo com os influenciadores digitais, porque eu acho que essa é uma realidade muito importante para o investimento hoje no Brasil, né? Que é a utilização das redes sociais para adquirir conhecimento. E a gente fez uma seleção dos mais importantes influenciadores digitais que acompanham a Taesa para que eles estejam aqui presentes. Eles têm um papel fundamental na educação do investidor, no acompanhamento dos investimentos, na discussão das oportunidades, tudo isso em rede social, atingindo uma massa muito importante de investidores que são fundamentais para a Taesa e para o sucesso da companhia. Então, agradeço muito a confiança de todos os investidores, agradeço o tempo dos influenciadores digitais que estão aqui com a gente e que dedicam essa parte da manhã a nos ajudar aqui a falar sobre a Taesa, a discutir o futuro da Taesa, discutir a estratégia. Muito obrigado, Cristiano. Que bom. Gente, eles estão aí na tela, nós temos aí os 7 influenciadores, eu vou apresentá-los aqui. Bom dia, obrigado a todos vocês. Teremos uma ordem de perguntas aqui que foi previamente sorteada, para a gente ter aqui um momento aqui rápido, dinâmico, vai ser um momento curto, mas de muita dinâmica. Então, vou passar o nome de cada um deles aqui. Nós temos o Charles Wicks, economista sincero, Felipe Tadwald, da Suno Research, Guilherme Tiglia, da Nord Research, Luiz Barsi, da Ações Garantem o Futuro, Ramiro Ferreira, do Clube do Valor, Ricardo Natali, do Lucro FC, e, por último, Thiago Reis, do Suno Research. Então, nós vamos começar aqui o bate-papo. Eu tenho uma ordem de perguntas. Eu vou começar aqui com o Felipe. Felipe Tadwald, da Suno Research. Felipe, você pode fazer a sua pergunta? Beleza, obrigado então, Cristiano, aí pelo convite, né, pelo evento. A minha pergunta, eu vou repassar aqui um ponto que acho que muita gente tem de dúvida, né, a respeito da Taesa, o pessoal me manda muito, a respeito de como é essa dinâmica de inflação nos contratos da empresa, né. Então, a gente viu uma arrancada muito forte do IGPM recentemente, chegou a bater mais de 30% aí, né? E o pessoal, então, estava muito na dúvida de como a Taesa vai conseguir repassar, então, esse IGPM ou não, né? Nos seus contratos, né? Queria que vocês explicassem, então, um pouquinho como é que funciona essa dinâmica quando o IGPM dispara muito, ou eventualmente o IPCA, como é que funciona ali na dinâmica dos contratos e de toda a cadeia ali da energia, e quais são os mecanismos de proteção que a Taesa tem, né, para que esses contratos sejam efetivamente corrigidos, mesmo num cenário aí de inflação muito alta. Felipe, muito obrigado aí pela pergunta, cara. É realmente muito importante. Você viu que a gente trouxe até um economista para falar de inflação, porque isso tem um impacto grande na receita da Taesa e no futuro da Taesa e na nossa capacidade de maximização de dividendos. E como é que isso funciona? O setor elétrico, quando começou a privatização em 95, todos os contratos desenhados pelo BNDES, no mesmo com a Excelsa, depois do Coelba, etc., foram baseados em GPM. E assim foi feito também quando começaram os atuais leilões para a estrutura de transmissão atual que a Taesa toda é montada. Esses contratos de concessão, eles prevêem o repasse por um índice de inflação todo mês de junho da inflação dos últimos 12 meses. As primeiras linhas que foram leiloadas no Brasil tinham o IGPM como contrato de indexação. Em algum momento, né, o poder concedente entendeu de que o GPM tinha uma volatilidade muito grande, como foi provado esse ano, 2021, e começou a migrar os contratos, fazer os novos leilões em IPCA.
né? Mesmo mecanismo, as mesmas garantias, a mesma estrutura, todo ano pega-se o IPCA de maio a junho e repassa para a tarifa. Então, as novas concessões, todos os leilões que a gente trabalha hoje são IPCA, mas o estoque que nós tínhamos iniciais são em GPM. Como a Taesa tem uma base de ativos já consolidados, já em operação muito grande, hoje 80% da nossa RAP, da nossa receita anual permitida, é indexado a GPM. Por isso que a gente foi extremamente beneficiado com o último ciclo, onde nós tivemos um IGPM de 38%, contra o IPCA de 7%, quase 8%. Então, isso fez com que a gente tivesse realmente um impacto positivo na nossa RAP, porque nós temos essa característica, né? Mas, a cada novo leilão que a gente ganha, a cada nova concessão que a gente adquire para direitos construídos, nós adquirimos em IPCA. Então, a tendência é que haja uma redução ao longo do tempo dos contratos em GPM, migrando para os contratos de IPCA. E a parte da sua pergunta falou, ok, mas tem algum limite disso? Né? Não, não tem. Toda a inflação observada nos últimos 12 meses, em junho, será repassado para a receita faturada em julho e nós vamos passar a reter aquela receita corrigida pela inflação. Então, nós ficamos no risco da inflação durante 12 meses, depois nós repassamos isso integralmente. Lembrando que a distribuição tem no Brasil uma estrutura contratual muito robusta, muito consolidada, né? Onde nós temos vários pagadores, todo mundo que se conecta na rede, seja gerador, cliente livre, distribuidora, tem que pagar, e se não pagar, a quantidade de dificuldades regulatórias que esse player tem é tão grande que a nossa inadimplência é ínfima. E também não tem quase nenhuma concentração de pagadores. Isso faz com que o risco de crédito seja muito, muito baixo, independente de qualquer inflação, porque existe uma cadeia de repasse para o consumidor final. Então, isso faz com que, sim, Taesa seja um investimento muito bem protegido contra a inflação, né? E Taesa, no caso, pelo menos para os próximos anos, ainda com foco grande em GPM. Maravilha, maravilha. Obrigado pela pergunta, Felipe. Agora a segunda pergunta vai para o Thiago Reis. Thiago, puder fazer a sua pergunta? Primeiramente, obrigado pelo convite. Vamos lá, pessoal. Várias empresas do setor elétrico adotam uma estratégia de reciclagem de ativos, né? Elas desenvolvem os ativos numa TIR muito boa e muitas vezes investidores do mercado de capitais ou até mesmo outras empresas estão dispostas a comprar ativos maduros numa TIR até menor do que a que foi desenvolvida, e como tem muitos leilões de concessão novos todo ano praticamente, existe sempre a oportunidade de vocês alocarem capital, o capital levantado com essa potencial reciclagem de ativos. Como vocês veem a estratégia de reciclagem de ativos da Taesa? Thiago, muito obrigado aí pela sua pergunta, excelente. Realmente é comum no setor elétrico a estratégia de alguns players, e essa não é uma estratégia da Taesa. A Taesa é um player long only. Nós compramos e carregamos a vencimento todas as nossas concessões. Nós somos uma plataforma especializada em transmissão. Então, nós só investimos em transmissão no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, só Brasil, só transmissão, para ter um canal a oferecer para credores de dívida e para investidores de equity um risco especializado em transmissão, carregando até o vencimento. Então, nós não temos no nosso planejamento estratégico nenhuma previsão de reciclagem de ativo, de venda de ativo. Nós não somos vendedores, somos compradores. Tá? Nós temos uma capacidade de levantar capital muito grande, nós temos uma capacidade de investimento muito grande em transmissão, e é o exercício dessa capacidade de investimento em transmissão que está baseado no nosso planejamento estratégico, não em venda de ativo. Não somos vendedores, somos compradores, não somos um instrumento de reciclagem de capital. A gente acredita que consegue criar valor no longo prazo, tendo uma empresa com uma alta eficiência operacional, com ganhos de escopo em transmissão e ganho de escala com o tamanho que nós temos. Então, a gente compra para carregar. Ótimo. Vamos aqui à terceira pergunta. Agora eu vou abrir para a Luíse. Luíse, se puder fazer uma pergunta para a gente, agradeço. Bom dia, Eric e Cristiano. Obrigada aí novamente pelo convite. Bom dia a todos também que nos acompanham. Bom, vou puxar então o fio da meada aí, aproveitando que você falou sobre planejamento estratégico, né? Saiu uma matéria, se não me engano, na noite de ontem,
falando justamente sobre o novo plano estratégico de vocês, que está para sair do forno, né, do ciclo 2022-2031, que, obviamente, o foco vai continuar sendo no setor de transmissão. Mas a matéria cita que vocês também não descartam algumas outras oportunidades adjacentes. A minha pergunta é a seguinte: entre essas oportunidades adjacentes, estaria também a exploração imobiliária dos terrenos da Taesa? Luiz, muito boa pergunta, porque, como eu falei, nosso planejamento estratégico atual e as discussões para o futuro caminham, e nós temos um player de transmissão. Então, nós não vamos fazer investimentos com risco de GSF, com risco hidrológico, nós não vamos fazer investimentos com risco de demanda. Agora, é uma paranoia constante na Taesa a busca de eficiência, né? Nós somos um instrumento de investimento muito protegido da disruptura digital, né? Quando você vê várias indústrias sendo questionadas e prejudicadas ou desafiadas pela disruptura digital, nós temos receitas estáveis e previsíveis baseado numa infraestrutura e com contratos de concessão de longo prazo. Então, nós somos muito protegidos em termos de receita das mudanças estruturais que a disruptura digital traz para a economia. Mas nós somos um player muito ativo na utilização da tecnologia para a maximização da nossa capacidade de cuidar bem das nossas torres e fios, de maximizar o nosso investimento em transmissão. E essa lógica vem para esses investimentos adjacentes. Então, sim, a gente estuda questões imobiliárias, sim, a gente estuda questões de utilizar uma subestação para uma maximização de receita, mas nada que mude a natureza do nosso risco. Nada que vá afetar a nossa geração de caixa e a nossa proteção que nós temos. A qualquer risco hidrológico, a qualquer risco de demanda, é sempre nosso risco, é operação e manutenção de linhas de transmissão. E se a gente puder ganhar um pouquinho a mais, melhorar a eficiência, maximizar o retorno, utilizando os ativos que estão a serviço da transmissão, nós vamos utilizar. Excelente, Eric. Vou passar aqui a palavra para o Charles. Charles, faça a sua pergunta, por favor. Bom dia, obrigado pelo convite. Vocês falaram que as 3 formas de geração de valor, né, no início da apresentação são leilões, reforços e M&A. Com essa alta da inflação e alta dos juros, que pode durar uns 2 a 3 anos, vocês pretendem mudar alguma coisa no planejamento estratégico ou, como é de longuíssimo prazo, não muda nada na empresa e nada para o investidor? Charles, a pergunta ela é muito boa, porque o nosso planejamento estratégico ele é revisitado anualmente, né, e buscado uma conexão com o que está acontecendo, com as oportunidades que a gente tem. Mas não muda a natureza do nosso negócio. Então, sim, nós vamos continuar com essas 3 avenidas de crescimento. Nós somos uma empresa que tem um fluxo de caixa determinado no tempo e no espaço por contratos de concessão, que são finitos, tá? E que para que a gente possa levar para a perpetuidade a capacidade de criação de valor, a utilização dessa plataforma, desse conhecimento, dessa escala que a gente tem, nós precisamos comprar novos ativos, tá? Investir em transmissão. Então, sim, nós vamos continuar investindo em transmissão via leilão, que é o mercado primário, né? Quando sai o leilão, estamos presentes em todos os leilões que já aconteceram, estaremos nos próximos, vamos colocar toda a nossa capacidade de levantamento de recursos, capacidade financeira, todo o nosso conhecimento de gestão, de risco ambiental, de risco de real estate, de risco operacional, para ter propostas competitivas em leilões. Mas também, a vitória do leilão depende da contraparte, né? O que o outro está fazendo. E esse outro, ele amanhã, eventualmente, em função da sua estratégia, em função da sua situação, pode querer vender esse ativo. Nós estaremos, então, presentes também no mercado de M&A, fazendo aquisições no mercado secundário, né? E, então, estaremos presentes. Eu acredito sempre que haja uma questão cíclica, não só nos juros, como também na atratividade, né, nos players. Tem players que vieram para ficar aqui para sempre, né, que são especializados, somos nós. Outros experimentam esse investimento, uns dão certo, mais certo, outros dão menos certo, mas nós estaremos presentes no mercado secundário para aquisição via M&A. E a terceira avenida, como você bem colocou, reforço. Reforço é atender a uma necessidade de expansão do sistema baseada nas linhas existentes, onde o poder concedente nos solicita, olha, precisamos mudar um pouquinho aqui, ali, o que a gente tinha no contrato de concessão, isso tem um retorno próprio, muito interessante, que a gente estuda, e aí faz o reforço. É sempre uma possibilidade de você também aumentar o seu tamanho, aumentar a duration dos seus contratos através desses reforços. Então, nós temos uma revisão do planejamento estratégico, mas é sempre nessa direção de ser um player
especializado de infraestrutura de transmissão no Brasil. Excelente, Eric. Para a próxima pergunta, vou pedir para o Ramiro aí fazer sua pergunta, Ramiro. Boa, bom dia, pessoal. Prazer aí estar aqui. Eu quero pegar um gancho aí da pergunta do Charles e fazer um paralelo com o pagamento de dividendos. A Taesa tem um excelente histórico aí de pagamento de dividendos, prevê um payout em estatuto de 50%, nos últimos anos tem até distribuído mais do que isso. E eu queria saber o seguinte, qual o impacto que esses novos projetos vão ter aí na distribuição de dividendos, tanto num prazo mais curto, quanto o que vocês enxergam aí para o longo prazo? Ramiro, muito obrigado pela pergunta. Você viu quando eu apresentei, né, nas duas perguntas, dividendo sempre foi uma coisa muito importante. Taesa falou dividendo, é uma empresa naturalmente, estruturalmente boa pagadora, como você bem viu e bem mencionou. Nosso estatuto prevê que o dividendo do ano a gente pague 50% como payout mínimo. E a gente, historicamente, tem trabalhado mais. O André passou para vocês, né? Todo mundo viu essa última decisão com o nosso conselho de pagar dividendos intercalares, agora em dezembro, também chegando a um valor aí de quase 1,6 bilhões de reais, muito maior do que o histórico e do que o ano passado. E a nossa estratégia sempre vai ser fazer no mínimo 50%, mas trabalhar entre 50% a 100% de uma forma que maximize o valor dos nossos acionistas, que maximize o valor das nossas ações em bolsa. Como é que a gente decide isso? Considerando qual é a situação de caixa que nós temos, considerando as oportunidades de alavancagem que nós temos de dívida, se o mercado dá fontes com prazo razoável, com custo razoável, e as oportunidades de investimento. Quisera eu que a gente conseguisse buscar tantas oportunidades de investimento que fosse impactar de uma forma significativamente o dividendo. Não acredito. Eu acho que a Taesa nunca vai decepcionar ninguém. Uma política de pagamento de no mínimo 50%, que já é o dobro da política mínima legal. Nós temos um histórico de pagamento, né? Mas nós vamos decidir isso sempre caso a caso. Eu acho muito importante que todo mundo saiba que nós não temos obrigações de pagamento de dividendo intercalar, aquele que você paga sobre o lucro do próprio ano, trimestralmente. Temos feito isso, fizemos novamente agora em dezembro, vamos fazer outras vezes, mas não é uma obrigação. Nós vamos decidir caso a caso o que nós acreditamos naquele momento que seja o melhor para a criação de valor para o nosso acionista, para a maximização do nosso valor em bolsa. Tá? É investir mais, pagar mais dividendo, pegar uma dívida maior, trabalhar a alavancagem, mexendo esses botões com o foco de criação de valor. E eu vou dizer uma coisa, o nosso desafio não é, para os próximos anos, obter fontes de recursos para financiamento, não. Nosso desafio é obter oportunidades de investimento. É ali que a gente vai trabalhar. Então, eu acho que, nós temos grandes oportunidades de crescimento, tanto no mercado primário como secundário, mas eu não consigo antecipar se isso vai impactar ou não o dividendo, mas eu não acredito que a gente vai desapontar ninguém em dividendos em nenhum cenário. A gente sempre vai ser uma boa pagadora de dividendos. Obrigado, Ramiro. Obrigado, Eric. Agora eu vou passar a palavra para o Ricardo. Ricardo, se puder falar para a gente a sua pergunta. Eu estava agradecendo aqui, fico feliz de participar com vocês desse evento. E eu acho que a primeira pergunta que eu faço é bem simples também. Eu vou muito para essa linha dos dividendos, que é o que o pessoal mais pergunta, né? O que o pessoal mais procura aqui na internet, nas redes sociais. Então, vou fazer uma pergunta bem simples, tá? Já focando nesse ponto que vocês mostraram. Para 2022, por exemplo, qual que é a perspectiva da Taesa sobre dividendos? E, por exemplo, como vocês disseram, não precisam pagar várias vezes ao ano. Existe já alguma previsão? Por exemplo, será uma vez só no ano? O que vocês têm a dizer sobre isso? Ricardo, muito obrigado. Nós temos o ano de 2022 com uma forte geração de caixa, né? Estamos buscando oportunidades de investimento, a maioria delas no mercado primário de leilão. Para eu começar a aportar recursos, demora aí de 9 a 16 meses. Então, assim, a perspectiva de geração de caixa para os próximos meses é muito forte, muito boa. Mas nós não antecipamos deliberações sobre dividendos. Nós não antecipamos o que vai ser declarado e oferecido a pagamento, por conta de que a gente tenta maximizar, caso a caso, evento a evento, o nosso valor do acionista.
Eu, dos meus 20 anos de CFO, já passei meses e meses discutindo estruturas de alavancagem ideal, estruturas de pagamento de dividendos ideal, e acho super importante. Acho importante algumas companhias terem isso. Mas a Taesa tem uma posição muito favorável de poder fazer isso num ajuste fino, focando a maximização do valor do acionista, a maximização do valor em bolsa, porque nós temos um fluxo de caixa tão estável, tão previsível, tá, que nos permite fazer o seguinte: nós não temos amarras de guidance, nós não temos amarras de decisão. A gente pode maximizar caso a caso em função daquele contexto. Qual é o custo da dívida naquele momento, qual é a geração de caixa naquele momento, qual é a perspectiva de investimento naquele momento e qual, na nossa visão, da administração, do conselho, do management, de propor ao conselho, propor à assembleia, qual é o dividendo que maximiza o valor em bolsa. Então, a Taesa faz um ajuste fino. Então, por isso que a gente não dá guidance, a gente não tem métricas pré-determinadas, além daquela mínima de 50% do dividendo anual. Algo a mais a gente sempre vai buscar para que as ações tenham o máximo de valor possível, aproveitando todas as oportunidades do caso a caso. Então, é um ajuste muito fino que a gente faz para que o nosso retorno e nosso pagamento seja diferenciado. Maravilha, Eric. A pergunta agora para o Guilherme. Guilherme, abre aí para falar com a gente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar participando desse evento. A minha pergunta, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como foi essa mudança no cenário competitivo dos leilões, né, de transmissão ao longo dos últimos tempos, com toda essa mudança de juros, e se isso de alguma forma mudou a conduta da companhia, a participação e a execução nesse tipo de leilão. Boa, Guilherme. Eu ia deixar para o Eric responder todas as perguntas aqui, mas né, Eric, eu acho que é um espaço bom aqui para falar um pouquinho sobre isso. Esse é um tema interessante, né? A Taesa, ela, como o Eric bem falou, a gente está de olho em todos os ativos. Não existe uma preferência, seja M&A, seja leilão, seja reforços. E a gente sabe que o mercado tem mudado, né? O André vai falar um pouquinho sobre isso na próxima sessão, mas a gente sabe que o mercado tem mudado. Nós temos tido uma mudança no cenário macroeconômico, também tivemos uma mudança no cenário, principalmente de transmissão. Se a gente olhar um pouco lá atrás, em épocas de 2015, 2013 para trás, não era um mercado tão atrativo. Quando chegou a partir de 2016, as coisas mudaram e nós estamos falando agora do mercado de leilão com um deságio em torno de 50% a 60%. É um mercado diferente. A Taesa está se preparando para isso. A Taesa vem buscando alternativas para continuar sendo cada vez mais competitivas, o que é visto já no último leilão. A gente viu um momento ali bastante interessante já, onde a gente começou a ficar muito mais próximo dos deságios ali vencedores. E como o Eric bem falou, não depende só de nós. O que eu posso dizer aqui é que a Taesa ela não vem para ganhar concessão, né? Nós viemos para ganhar dinheiro. A Taesa vem buscando sempre rentabilizar o seu negócio e ganhar dinheiro. Então, vamos sempre buscar alavancas e drivers para nos tornarmos cada vez mais competitivos nos leilões e M&As e buscar justamente esse momento. Se o momento não é agora, obviamente na frente a gente entende que é um momento cíclico, onde em algum momento isso vai acontecer. Então, acho que é isso que eu poderia dizer em relação à competição recente. Agora a gente vai voltar para uma segunda rodada, voltando agora para a Luíse. Luíse, vou passar a palavra agora para você para responder as nossas perguntas. Vamos lá, pessoal. Outra grande preocupação aqui do nosso público que investe na Taesa diz respeito a um dos acionistas controladores, né, que claramente tem a intenção aí de sair, de vender as suas ações da Taesa, né? Há algum impacto, e se sim, quais seriam, né, na governança da companhia, quais seriam os desdobramentos e com o que o acionista teria que se preocupar daqui para frente em relação a essa questão? Luiz, obrigado pela pergunta. E é muito difícil discutir isso porque são cenários hipotéticos. O que eu acho que eu posso avançar, e entendo até esse tipo de preocupação por parte dos investidores, né, mas a Taesa é uma sociedade anônima. Como tal, sociedade anônima, ela é estruturada para que o acionista possa entrar e sair livremente conforme seus interesses e momentos de vida e estratégias, né, e que ela não precisa ter um acionista pré-determinado. A lei também da sociedade anônima prevê, obviamente, o acionista, o controle, né, prevê obrigações para um controlador, mas a Taesa é estruturado como uma empresa que está preparada para crescer, para captar,
para que os acionistas tomem suas decisões de investimento livremente e ela continue sua trajetória de criação de valor para o conjunto de todos os acionistas. Como sociedade anônima, ela é estruturada com uma governança própria, onde isso tem uma liberdade para que qualquer acionista possa tomar suas decisões livremente de entrada e saída. É estruturalmente assim. Na Taesa, todas as decisões de investimento, planejamento estratégico, só um botão online, elas vão de baixo para cima, estruturado para as nossas equipes, que vocês conheceram hoje, o pessoal super preparado, está dentro de uma governança muito robusta que vai para as instâncias necessárias, diretoria, conselho e assembleia, para decidir conforme a lei prevê. Então, nós estamos preparados, somos uma empresa de sociedade anônima, onde os acionistas podem tomar suas decisões livremente. Fora isso, a gente não comenta nada sobre acionistas específicos, porque a companhia está focada sempre em entregar seu planejamento estratégico, em fazer cada vez mais com cada vez menos, aumentando a geração de valor para o acionista, aumentando a receita, diminuindo despesa, melhorando a qualidade de serviços e aumentando os níveis de segurança. Esse é o nosso foco e isso vai continuar, independente das decisões que cada um acionista pode tomar diariamente. A próxima pergunta nós temos aqui do Guilherme. Guilherme, não sei se vocês estão nos ouvindo. Vamos lá. Bom, a próxima pergunta aqui que eu queria fazer para vocês é com relação ao endividamento, né, da Taesa. Quando a gente olhou aqui os últimos resultados, ele ficou acima de 4 vezes aí dívida líquida em relação ao EBITDA, né, inclusive em patamares superiores, quando a gente olha em relação ao final de 2020, final de 2019. Eu queria entender de vocês se vocês consideram esse patamar elevado, tá? E também se o fato dele estar bastante atrelado à taxa Selic, né, acho que coisa de 70%, preocupa considerando aí que a gente está num movimento aí de ciclo de alta de juros. Cara, Guilherme, muito obrigado pela pergunta. Excelente, super importante, porque obviamente nós somos um negócio com receitas estáveis e previsíveis e obviamente com uma competição muito grande para adquirir o direito a ter essa receita estável e previsível nos leilões. E para isso que a gente possa então ser competitivo, ninguém consegue investir em transmissão se não for alavancado, financeiramente alavancado. Isso é utilizando dívida para maximizar o valor do acionista através de uma estrutura financeira que seja aderente ao setor. E o que eu posso dizer é, a nossa dívida é extremamente bem comportada em termos de custo e prazo, né? A nossa dívida, ela tem um indicador que, obviamente, eu ganho na receita quando aumenta o IPCA e o GPM, alguma coisa eu entrego na despesa, porque é natural que o CDI também ande, natural que as dívidas e IPCA que fazem parte do nosso evento também andem, mas muito bem casado com a receita. E também, outro aspecto fundamental é o entendimento do caráter finito do meu portfólio atual, né? Então, ele tem momentos determinados. Não é uma empresa, toda empresa foi feita para viver eternamente. Taesa também, através de novos investimentos. Mas a estrutura dos investimentos existentes, ela tem um tempo, tem um ciclo próprio de investimento, início de receita, amortização e pagamento. Então, neste momento, nós estamos acabou de entrar em operação Janaúba, que é um investimento relevante, estamos aí finalizando questões de Aimorés, Paraguaçu, Estes, etc. Todos esses investimentos entram na dívida, não entram ainda no EBITDA. Então, assim que esses investimentos entrarem em operação, existe um equilíbrio muito razoável da nossa relação dívida líquida EBITDA. Então, é o seguinte, vou dizer que eu não perco uma noite de sono em relação a esse indicador, está extremamente confortável para a Taesa. E eu até te digo que é o contrário. O nosso maior desafio não é reduzir essa alavancagem. Nosso maior desafio é buscar oportunidades de investimento que preservem uma alavancagem alta para o nosso acionista, para que a gente possa maximizar o valor investido pelos acionistas. Então, não temos problema nenhum de alavancagem, temos problema nenhum de acesso ao mercado de dívida, não temos nenhum, mesmo com esse indicador de 4,5, não temos nenhuma restrição a poder levantar recursos para fazer aquisições no mercado secundário ou construir novas linhas. Tá? Ela é extremamente aderente. E quando você vê a projeção, e é uma coisa, os analistas todos publicam isso, apesar de nós não darmos guidance, mas o contrato de concessão é público, você vê que rapidamente essa alavancagem cai e o que a gente busca é a oportunidade de investimento para defender um nível de alavancagem que maximize o valor dos acionistas. Ótimo, Eric. Eu sei que o evento está bem bacana, nós estamos aqui com bastante interação. Eu vou tentar fazer mais uma ou duas perguntas aqui, para a gente possa dar continuidade ao evento. Vou abrir aqui para o Ricardo, para fazer a sua pergunta. Ricardo, se puder ser breve aí, para a gente poder dar a oportunidade para todos perguntarem. Perfeito. Então, a minha segunda pergunta aqui, eu vou para o lado do investidor de longo prazo.
Mas pensando no negócio da Taesa, eu queria que vocês dessem a visão de vocês sobre qual seria uma barreira de entrada que a Taesa tem, ou seja, ela continuará sendo uma das maiores transmissoras do país, e quanto à previsibilidade desses contratos, esse investidor pode ficar tranquilo por quanto tempo com essas receitas que vocês já têm contratadas? Bem, vamos lá. Ricardo, essa é uma boa pergunta. Nossos contratos de concessão são contratos de 30 anos, né? Contratos de concessão de transmissão são contratos de 30 anos. Naturalmente, nós temos contratos mais antigos e contratos mais novos. Então, alguns estão vencendo nos próximos 10, 11 anos e outros vencendo em 2046, 47. O que o Eric falou no começo, a gente pode garantir que esses contratos são bastante robustos. Enquanto eles estiverem vigentes, o marco regulatório brasileiro ele é muito forte na transmissão e nós entendemos que, durante a sua vigência, as garantias são mantidas, em termos de RAP, em termos de inflação, né, de reajuste pela inflação. Então, nós temos um trabalho importante aqui de continuar a manter essa pegada forte de crescimento, porque, como a gente bem falou, são contratos limitados, mas nós temos contratos aí de longo prazo, sim. Aí agora eu vou passar a pergunta para o Charles. Charles, se puder fazer a pergunta rápido, eu agradeço. A minha é muito rápida. A gente já falou sobre dinheiro, dividendo, projetos, mas só para falar um pouco também de ESG, que é algo que veio para ficar, é uma realidade já, todas as empresas sabem da importância disso. Vocês enxergam, dada a importância, tá? Isso a gente não vai discutir, vocês enxergam isso como um redutor de margem no longo prazo ou não tem nenhum impacto? Porque, bem ou mal, vocês têm projetos, integração, parte ambiental, novas redes. O ESG, ele vai ser só algo que vai beneficiar a Taesa ou vai elevar um pouquinho o custo, derrubar a margem, alguma coisa nesse sentido? Charles, obrigado pela pergunta. O Cristiano pediu para fazer uma pergunta rápida e você fez uma de resposta longa, né? Porque esse é um assunto de grande discussão e eu vou dar minha visão pessoal. A Taesa está extremamente engajada em ser uma empresa inclusiva e de altos padrões de ESG, isso fazendo com que a gente refuta completamente qualquer forma de social washing ou greenwashing. Não é para parecer, é para ser. É para fazer a diferença. E a sua pergunta foi, ok, o que isso significa no fluxo de caixa no longo prazo? Né? Isso ajuda ou atrapalha? E essa discussão é para mais de metro. Na academia isso vai longe. Eu vou dizer qual é a crença da Taesa. A crença da Taesa é que uma empresa que faz e assume a sua responsabilidade de ESG e faz bem feito, ela faz bem feito isso, ela faz bem feito a operação, tá? A RAP dela é maximizada, ela faz bem feito a decisão e a disciplina financeira de investimento, ela faz bem feito até cuidar da portaria. Existe uma correlação muito grande entre a eficiência da empresa. Então, nós fazemos isso na certeza de que isso nos ajuda a ser eficiente em todos os campos que criam valor para o acionista, todos os campos que maximizam o nosso valor no longo prazo. E para isso a gente não está parado, né, Cristiano? Exatamente, Eric. Eu não vou me estender aqui também, porque o André vai falar muito sobre isso na próxima sessão. Então, vou abrir para a última pergunta aqui, para a gente poder fechar essa sessão, com o Ramiro. Ramiro, se você puder fazer a sua última pergunta, nós agradecemos. Ótimo, muito obrigado, pessoal. Então, Eric, agora há pouco tu comentou dos novos projetos, né? Citou Paraguaçu, Imorés, Ivaí, que entram imediatamente na dívida e ainda não em receita, né? Então, para fechar aí, só queria uma palavrinha de como é que está o andamento desses projetos e como é que está a expectativa de vocês em relação a eles, seja também em próximos projetos Greenfield e também Brownfield. Obrigado, Ramiro. O que eu posso dizer, a gente não dá guidance de entrada de operação, né? Tem a previsão da ANEEL, nosso histórico é de antecipação, nós acreditamos na nossa capacidade de fazer isso. Obviamente, vivemos um momento conturbado de pandemia, onde teve um impacto, mas vou dizer, ainda é bem linear, bem perfunctório, bem baixo. Né? Então, a gente está muito confiante na finalização positiva desses empreendimentos, independente do contexto. Uma coisa importante estava tudo muito contratado, então não temos uma exposição de preço relevante, de risco de dólar, risco de metais, nós não tivemos esse desafio nesses empreendimentos. Temos um desafio um pouquinho de pandemia, sim, alguma coisa meio lateral, não sabemos onde até vai acabar, mas estamos confiantes aí de manter nosso track record positivo, mas, lembrando, nós não damos guidance de antecipação disso. Tá? Como não demos de Janaúba, né, que vocês viram que a gente antecipou, inaugurou recentemente. Excelente, pessoal. Gostamos muito dessa sessão. Agradeço a todos vocês que estiveram. Agradeço ao Felipe, ao Thiago, ao Luiz, ao Charles, ao Ramiro,
ao Ricardo e ao Guilherme por essa oportunidade. Espero uma próxima vez a gente possa se encontrar de novo para fazer outras dinâmicas assim, tá? Obrigado a todos. Bom, vamos lá, pessoal. Que bom estar de volta aqui com vocês para falar um pouco sobre o nosso planejamento estratégico de longo prazo e, naturalmente, sustentabilidade. Bom, que é parte intrínseca disso. Até porque sustentabilidade é tudo, né? Nossas decisões devem ser sustentáveis, nosso crescimento deve ser sustentável, a rotina da nossa empresa tem que ser sustentável. A maneira como nós nos comportamos, pensamos e agimos deve ser pautada na sustentabilidade. Porque, no fim, vivemos num único planeta. E se não cuidarmos desse bem, que é de todos, todo o resto não se sustenta. Inclusive a nossa empresa, que tanto cuidamos e valorizamos. E nós, a Taesa, acreditamos muito nesse pilar que é fundamental. Precisamos construir hoje e garantir o amanhã. Só assim, nós como empresa e vocês como nossos parceiros investidores, teremos a Taesa cada vez mais forte, perene e prestando um serviço de muita qualidade para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E precisamos trabalhar duro e com muita responsabilidade para deixar esse legado para os que virão. Pensando nisso, a administração, com apoio e participação fundamental de todos os nossos colaboradores, discutiu e refletiu bastante sobre o futuro da Taesa. E traçamos um plano de estratégia de 10 anos para nos direcionar e orientar nossas ações e decisões pensando na sustentabilidade e perenidade do nosso negócio. Essa discussão estratégica teve participação maciça de toda a empresa, criando uma visão interna corporate sobre nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A conhecida análise de SWOT. Foram mais de 4.000 contribuições divididas nos temas de novos negócios, parte econômica financeira, pessoas, tecnologia, regulação, qualidade, sustentabilidade e implantação de empreendimentos. E após muitas discussões e debates, também com o envolvimento dos nossos acionistas, e considerando o cenário atual do setor de energia elétrica brasileiro, estabelecemos nossas ambições e desejos, e definimos um mapa claro e completo, demonstrando onde queremos chegar e como devemos trabalhar para chegar lá. Nossa ambição é clara. Devemos maximizar nossa relevância no segmento de transmissão no Brasil e ser um player consolidador nesse segmento. Naturalmente, essa posição está intimamente ligada à geração de valor, buscando sempre retornos cada vez mais atrativos que remunerem adequadamente os nossos investimentos e o capital investido dos nossos acionistas. Mas quem é a Taesa hoje? A companhia está focada puramente na transmissão de energia. Nosso estatuto social nos autoriza a operar e explorar concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica para implantação, operação e manutenção de ativos de transmissão. Por isso, somos especialistas nesse negócio. Temos 39 concessões, mais de 13.000 quilômetros de linhas de transmissão distribuídas em 18 estados e o Distrito Federal, com presença nas 5 regiões do Brasil. Temos 5 bases de operação estrategicamente posicionadas no país para operar e manter todas as nossas linhas de maneira mais eficiente possível. Nossa receita anual permitida, a famosa RAP, totaliza em torno de 3,3 bilhões, sendo que em torno de 3 bilhões são de ativos já operacionais. Isto é, já faz parte do faturamento anual da companhia. Do ponto de vista de market share, né, de fatia de mercado, possuímos em torno de quase 11% total da RAP das concessões de transmissão, considerando todos os 3 tipos de contratos, né, quais sejam, categoria 1, categoria 2, categoria 3. Portanto, somos posicionados entre as maiores empresas de transmissão do país. E é claro que não queremos parar por aqui. É importante ressaltar que o cenário que temos atualmente é muito diferente do que tínhamos há 5 anos atrás. O setor de transmissão mudou. Primeiro, o cenário macroeconômico mudou bastante. Se olharmos há 5 anos atrás, a Bolsa de Valores estava entre 40 e 60 mil pontos. E o dólar em torno de 3, 3,5 reais. Era um cenário completamente diferente do que temos atualmente. Principalmente quando vemos esse descolamento recente, por exemplo, de GPM e IPCA, com o dólar atingindo patamares aí de 5,5, 5,6 reais, e a Bolsa com mais de 100 mil pontos. Lembrando que em algum momento,
Neste ano ainda, a Bolsa chegou a bater quase 130 mil pontos. Sem contar a pandemia, que mexeu com todos nós. Temos uma nova dinâmica mundial dos negócios que são transacionados atualmente. Também percebemos nos últimos anos uma mudança no nível de competição dos leilões. O Érico e o Cristiano falaram agora há pouco, né? Lá atrás, de 2009 a 2012, os retornos dos leilões não eram muito atrativos e víamos pouca participação de players privados. Entre 2013 e 2015, os leilões começaram a ter pouca participação em diversos lotes. Em 2015, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, 2/3 dos lotes não obtiveram qualquer oferta. Bom, observando esses esvaziamentos dos leilões, a agência, a ANEEL, aumentou o retorno, garantindo uma relação RAP-CAPEX a partir de muito melhor a partir de 2016. A partir de então, houve aumento na participação de diversas empresas nos leilões. Nesta época, a Taesa arrematou 6 lotes. São justamente esses projetos que estamos finalizando e esperamos entregar em breve, com retorno bem atrativos. Como foi o caso recente de Janaúba, por exemplo, que entregamos com antecipação de quase 6 meses, uma economia de CAPEX de ordem de 18%. Ambos em relação à expectativa da ANEEL. Aí, então, a partir de 2017, muitos outros players, inclusive outros segmentos da indústria, começaram a participar nos leilões de transmissão. Com isso, a competição aumentou substancialmente, como podemos ver nos 2 gráficos, tanto em deságios médios, quanto na quantidade de proponentes por lote nos leilões. Nos últimos 2 anos, os deságios médios têm ficado entre 50% e 60%. O Cristiano comentou isso há pouco, comprovando esse cenário competitivo, né, nesse cenário de greenfield ou de leilões. Bom, considerando tudo isso, temos realizado uma importante transformação na empresa, para sermos cada dia mais competitivos e, consequentemente, termos sucesso nessa nova estratégia de crescimento sustentável. A fim de traçar essa jornada e ter sucesso no plano, mantendo nossa relevância e posição de consolidação, definimos no âmbito do planejamento estratégico 4 vetores fundamentais de atuação. Primeiro, competitividade ou eficiência operativa. Bom, com a garganta limpa agora, vou falar no vetor de competitividade. Queremos fortalecer nossa competência em eficiência em CAPEX, né? Tanto em produtividade quanto em procurement, né? De como é que nós vamos buscar as melhores oportunidades aí com os nossos fornecedores. E a nossa atividade de operação e manutenção, buscar alternativas em estrutura financeira para reduzir o nosso custo de capital. No vetor crescimento, que pelo próprio nome diz, vamos trabalhar na incorporação de novos ativos, seja através do mercado primário de leilões, né, conhecido como Greenfield, assim como o mercado secundário ou Brownfield, pois entendemos ser os principais vias de crescimento para o nosso negócio. No vetor de gestão regulatória, queremos atuar na captura de RAP adicional, via reforço e melhorias remuneradas, além de monitorar e participar das discussões regulatórias sobre a renovação de concessões com vencimento daqui a 9, 10 anos. Agora, no vetor sustentabilidade, o nosso objetivo é fortalecer o nosso programa de sustentabilidade, fazendo permear esse valor na Taesa a fim de gerar valor para os nossos stakeholders e garantir a perenidade do nosso negócio. Obviamente que isso passa pelos pilares ambiental, social, governança, mas não se limitando a eles. Como eu já mencionei, para nós na Taesa, tudo é sustentabilidade, ou sustentabilidade é tudo. Olhando para o prisma de eficiência e competitividade, há 5 pilares que temos trabalhado, né? Tanto CAPEX, prazo e produtividade, operação e manutenção, riscos e as questões financeiras e tributárias. Na frente de CAPEX, temos estudado profundamente todos os custos de aquisição e serviços, trabalhando de forma antecipada para alcançar as melhores negociações e preços. Ou seja, está mais bem posicionado para participar dos leilões ou dos próprios projetos de M&A. No prisma de prazo e produtividade, estamos avaliando todas as fases dos projetos, buscando otimizar os prazos e obtenção das licenças e reduzindo o caminho crítico de execução das obras. Na frente de OEM, ou operação e manutenção, continuamos na busca por otimizações e sinergia entre nossas concessões.
mas com um olhar sempre na qualidade da construção das nossas linhas de subestações, visando a maximização da disponibilidade dos ativos de transmissão. Lembrando que temos uma grande capilaridade com presença em 18 estados e o Distrito Federal. Nesse pilar associado a risco, estamos avaliando uma série de estratégias para otimizar o projeto, tanto na linha de possíveis contratempos durante as obras, como também nas frentes de contratação e execução das próprias obras. Aqui, como em outras frentes, temos olhado com lupa, pois a soma de várias pequenas partes traz um impacto positivo e relevante na hora de se preparar, por exemplo, para um leilão. E, por fim, no pilar financeiro e tributário, temos discussões importantes e estratégicas de como otimizar, por exemplo, estrutura de capital, trazer mais eficiências tributárias e avaliar diferentes fontes de financiamento, naturalmente com o objetivo de reduzir o custo de capital e aumentar a nossa competitividade. Para o leilão de dezembro, por exemplo, daqui a 2 semanas, tudo isso já se iniciou no dia seguinte ao leilão passado, realizado em junho. Estamos otimistas e motivados para esse leilão do dia 17 e os próximos que virão. Acreditamos estar bem preparados e podem ter certeza que estamos fazendo o nosso melhor. Olhando para o vetor de crescimento, aqui eu reforço que os diretores apresentaram no começo sobre nossa cadeia de valor. É aqui onde tudo começa e por isso precisamos ser muito diligentes e responsáveis na aquisição dos novos ativos. O sucesso do nosso negócio depende do crescimento, mas não cresceremos a qualquer custo. E por isso gosto de mencionar outro importante mantra que usamos dentro da Taesa. Nossas decisões e nossas ações são sempre fundamentadas em 4 pilares: crescimento sustentável, disciplina financeira, excelência operacional e geração de valor. Claro que continuamos trabalhando, quando eu falei, no slide de competitividade e avaliando e reavaliando nossas crenças diferenciais para termos sucesso no nosso plano de crescimento e, como também já comentei antes, está intimamente ligada à rentabilidade atrativa sobre o investimento. Vemos oportunidade tanto no mercado de Greenfield quanto no mercado de fusões e aquisições ou Brownfield, que são as vias principais de crescimento. A ANEEL tem realizado 2 leilões em média por ano, com volumes de investimentos interessantes. E há que se destacar aqui a nossa evolução diante do leilão de junho deste ano, onde é clara a mudança de postura da Taesa em termos de competitividade. Aquele leilão de junho ofertou 5 lotes, nós participamos de 4, sendo que a gente ficou em segundo lugar em 3 deles. Isso me deixa muito motivado, pois realmente foi uma mudança importante na maneira como temos nos preparados para esses leilões de transmissão. Obviamente que leilão não depende só da nossa capacidade de preparação, né? Nós não abrimos mão da nossa disciplina de capital. Temos um mantra também, que é: não vamos a leilão para ganhar concessão, e sim rentabilizar o negócio e dar retorno para o nosso acionista. Como já mencionei, iniciamos os trabalhos para o leilão do dia 17, que será daqui a 2 semanas, há algum tempo, cujo valor total de investimentos é de 2,9 bilhões em uma RAP teto, né, para os 5 lotes, de 505 milhões. Esses lotes estão divididos entre os estados de Amapá, Minas Gerais, Bahia, Paraná e São Paulo. Vale lembrar ainda que já foi anunciado o leilão de junho do ano que vem, de 2022. Segundo os dados recentes da ANEEL, a estimativa de investimento está em torno de 9,5 bilhões. Um volume bem maior do que o ofertado agora em dezembro, que nós estamos falando de 2,9 bilhões. Outro dado importante que vale destacar para vocês são os números do Plano Decenal de Expansão de Energia da EPE, né, da EPE, empresa de pesquisa especializada, que é a instituição que realiza todo o estudo de planejamento energético para o Brasil nos próximos anos. O plano mais recente, que é o de 2030, mostra um volume total estimado para novas concessões de 50 bilhões até 2030, investimento somente em transmissão. Bom, dentro do mercado de brownfield, né, mercado secundário, também temos visto movimentações. Essas são mais difíceis de destacar, uma vez que são processos de negociações que ocorrem normalmente de maneira privada. Aqui no gráfico, vocês estão vendo, temos o mercado de transmissão de concessões licitadas, isto é,
que foram adquiridas em processo de leilão. E é um mercado relevante, nós estamos falando aí algo em torno de 27 bilhões em RAP, né, a receita anual permitida. Como vocês podem ver, há muitos players de diversos tamanhos e a Taesa está entre os maiores do setor de transmissão. Bom, agora falando um pouco no vetor da gestão regulatória, temos avaliado e trabalhado nas duas frentes, que eu já mencionei. Uma é relacionada à obtenção de receitas adicionais por meio de reforço e melhorias, e outra é na renovação das concessões, uma vez que elas expiram. Ambas discussões envolvem uma agenda regulatória importante e nós precisamos ficar muito atentos a isso. Na linha de reforço, temos a oportunidade, junto ao regulador, de alcançar receitas incrementais a partir de investimentos em ampliações no aumento da capacidade dos nossos ativos. Isso, naturalmente, é uma via interessante para ampliar nossas receitas e, por isso, faz parte do nosso planejamento de longo prazo, pois há algumas oportunidades nessa discussão regulatória. A outra discussão, que é sobre renovação dos contratos de concessão, é um tema muito relevante. Próximo ao vencimento dos contratos, é prevista a possibilidade de solicitar a sua renovação. Bom, mais um minuto para uma água. Bom, nossas primeiras concessões começam a vencer em 2030. Portanto, acompanhar essas discussões à medida que nos aproximamos dessa data e avaliar as possibilidades que nos interessam a parte essencial do planejamento de longo prazo. Vamos observar essas movimentações e, obviamente, buscar um caminho atrativo e dentro dos preceitos vigentes nos contratos atuais. Por fim, vetor sustentabilidade. Como já falei, é um tema fundamental para a continuidade e perenidade do nosso negócio. Ser sustentável é pensar e agir no coletivo, pois estamos todos dentro do mesmo ambiente. E é nisso que acreditamos e é nisso que realmente valorizamos. Bom, o Érico já comentou isso, mas vou repetir, não acreditamos em greenwashing, social washing. Estamos trabalhando efetivamente em ações que possam melhorar a vida das pessoas e contribuir para um bem-estar coletivo. Essa frente está muito bem fundamentada no nosso programa de sustentabilidade, que é um programa bastante robusto e que conta atualmente com 21 ações mapeadas, 2 compromissos voluntários, 4 políticas e sistemas e 2 ações de relato ou de reporte. São ações relevantes e de impacto positivo para o negócio, para a sociedade e, obviamente, para os nossos acionistas. Afirmamos nosso compromisso com a Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, né, os 17 objetivos, a partir da adesão que fizemos ao Pacto Global das Nações Unidas desde 2019. Esse pacto é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 13 mil membros espalhados por 160 países, e promove o diálogo entre empresas, corporações e órgãos da ONU sobre políticas de responsabilidade social e ambiental. Em fevereiro desse ano também aderimos aos princípios de empoderamento das mulheres, produzidos e disseminados pelas Nações Unidas para a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e o Pacto Global da ONU. Somos certificados desde 2009 pelo selo Great Place to Work, um reconhecimento muito importante de nossos colaboradores em relação ao bom e agradável ambiente de trabalho que essa família Taesa proporciona a todos aqui, que aqui passam grande parte dos seus dias. A Taesa, em 2020, conquistou o primeiro lugar de destaque no Great Place to Work, no segmento de energia, né, tanto geração, distribuição e transmissão, dentre as empresas certificadas do setor elétrico. Na frente de financiamento e investimentos, já emitimos 5 debêntures verdes, né, as famosas Green Bonds, no valor total de 1,7 bilhão. A emissão dessas dívidas verdes são um passo importante no investimento responsável, pois precisam passar por certificação qualificada a fim de ser enquadrado em um investimento como em projetos sustentáveis. Continuamos trabalhando para aderir a alguns requisitos do novo mercado, o nível mais alto da governança corporativa da B3. Mesmo sendo atualmente nível 2 de governança, procuramos melhorar nossas práticas, como, por exemplo, dar transparência a diferentes políticas da companhia. Hoje, inclusive, nós já temos um nível de independência do Conselho superior ao exigido tanto pelo nível 2 quanto ao novo mercado.
Na dimensão social, essa nossa agenda, temos ações e programas que buscam o desenvolvimento pessoal e profissional e o bem-estar dos nossos colaboradores. Temos aqui um cuidado genuíno com as pessoas, pois entendemos que o capital humano constitui um ativo essencial para o desenvolvimento do negócio. Nosso programa de diversidade e inclusão tem um escopo robusto e amplo, e diversas ações e metas cujo objetivo é valorizar, promover e adotar a diversidade e inclusão, tendo em vista que a combinação de diferentes perspectivas colabora para a resolução de problemas, promove inovação, aumenta o engajamento e contribui para a sustentabilidade da companhia e para a sociedade. E vou além. Todos nós temos a responsabilidade e a obrigação de buscar uma sociedade inclusiva e justa para todos, independente de crenças e credos. Bom, o programa de diversidade e inclusão tem diversas ações desdobradas em quase 100 atividades e busca aumentar a contratação e manutenção de colaboradores diversos, bem como a sensibilização dos colaboradores atuais para a inclusão da convivência em equidade e respeito. Outro tema de relevância e discussão no mundo é o combate às mudanças climáticas. Aqui na Taesa temos discutido amplamente esse tema. Este ano, por exemplo, levantamos o nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa, né, baseado no Greenhouse Gas Protocol, né, com a implantação do sistema de coleta, gestão e reporte de emissões. Nosso objetivo é otimizar o consumo de recursos naturais e atuar de forma responsável, reduzindo o volume de emissões que contribui para as mudanças climáticas. Os resultados são compatíveis com o setor de energia, em especial de transmissão. E as grandes fontes de emissão identificadas são as mais recorrentes no setor em geral. Já estamos atuando em algumas frentes para a mitigação dessas emissões. Uma atividade estruturante nesse trabalho é a implementação que estamos fazendo agora do Sistema de Gestão Integrada da Taesa, né, que a gente chama de SGIT, que visa estruturar e implementar a gestão da qualidade através da ISO 9001, gestão de segurança e saúde através da ISO 45001, gestão de meio ambiente através da ISO 14001 e a gestão de ativos através da ISO 55001. E isso tudo para melhoria contínua do nosso desempenho. Bom, essas são as ISO, que são as referências para a nossa gestão, e o nosso objetivo é obter essa certificação integrada até 2023, atendendo todos os requisitos exigidos para essas certificações. Bom, a partir desses temas, teremos uma atuação estrutural e uma contínua mitigação de emissões, principalmente nas ações de ecoeficiência, utilização de gases isolantes e limpeza e manutenção de farsa e servidão. Na ação de consumo de combustíveis de origem fóssil, essa foi a primeira que conseguimos atuar, mesmo antes de termos o inventário finalizado. Inclusive, ela faz parte de uma das metas de todos os executivos da empresa para este ano. Já aumentamos a participação no consumo de etanol da nossa frota em relação ao consumo total de combustíveis em mais de 4 vezes 2021 comparados aos anos 2019 e 2020. Inclusive, já recentemente adquirimos alguns veículos elétricos para estudo piloto e de aprimoramento e transformação para rumo a uma frota ecoeficiente. Divulgamos em abril de 2021 nosso primeiro relatório de sustentabilidade de 2020, onde apresentamos as informações da companhia com relação aos pilares ASG, né, o Ambiental, Social e Governança, contemplando os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os princípios do Pacto Global da ONU e adotando o padrão global, internacional, né, do Global Reporting Initiative, né, o famoso I. Temos uma política de biodiversidade pública em nosso site que formaliza nossas diretrizes e rege as ações da companhia que tange a conservação da biodiversidade, fundamental para garantir a sustentabilidade da empresa, bem como propiciar oportunidades de otimização de recursos em nossas atividades, considerando métodos, tecnologias mais eficientes com menores impactos sobre o meio ambiente. Bom, o sucesso e evolução dessas ações fazem parte da remuneração variável da alta administração, assim como de participação no lucro dos colaboradores. Bem, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês.
temos uma longa jornada e motivadora pela frente. Nossos investidores podem ter segurança de que estamos trabalhando incansavelmente e com muita seriedade e responsabilidade para alcançar nossas ambições. Tá bom? Então, muito obrigado. Agora passo a palavra aqui para Tainá e para o Danilo. Obrigado, André. Agora, eu estou aqui de volta com a Tainá, agora a gente queria escutar um pouquinho da opinião de vocês sobre o nosso Investor Day. Vai aparecer agora na tela de vocês uma pergunta que a gente está querendo saber qual foi o momento favorito de vocês hoje no nosso dia. Lembrando que tivemos as seguintes partes: a abertura, workshops da Taesa Talks, palestra com o economista sobre índice de inflação, bate-papo com os influenciadores, mensagem da diretoria, como perpetuar a criação de valor. Então, gente, por favor, usem a janelinha para selecionar a sua resposta. Agora deixamos de vocês com o Cristiano e o André. Bem, primeiro é um enorme prazer estar aqui nesse momento que nós estivemos aqui com vocês todos, com a participação de tantas pessoas nesse evento, felizes aí pela participação maciça de mais de 2.000 pessoas. Tivemos aqui, né, o tempo para até atender ao tempo de todos. Nós estamos chegando aí ao período de 1h da tarde, então nós não teremos a sessão de Q&A, mas nós responderemos as perguntas de vocês que foram enviadas pelo chat, tá? Então eu vou fazemos o encerramento agora nesse momento e responderemos o Q&A de todos vocês. Mas antes vamos só apresentar a enquete que nós trouxemos nas duas enquetes. A primeira enquete, então nós temos na primeira enquete, nós tivemos um resultado aqui de o que você acredita que seja o maior diferencial da Taesa. 43% de excelência na operação, 23% de planejamento estratégico, 13% alocação do capital, 12% qualificação dos nossos times e 8% sustentabilidade como valor. Na outra enquete, o que você acredita que seja o maior desafio da Taesa? 52% de vocês falaram sucesso em leilões e M&A, 20% renovação dos contratos de concessão, 12% de ambiente macro, 10% para excelência na operação e 6% para agenda da sustentabilidade. É um prazer, de novo, aqui com a participação de muitas pessoas aqui para responder essa enquete e participar conosco. Eu passo a palavra agora para o André, nosso presidente. Legal. Cristiano, obrigado aí pela oportunidade e queria agradecer a todos a participação. Essa enquete ela é muito importante para nós e impressionante como retrata o nosso dia a dia, Cristiano. Tudo isso que a gente teve de input externo é exatamente todos os temas que para nós são essenciais, que discutimos isso diariamente na empresa e temos aí a satisfação de dividir e dar toda essa transparência com todo mundo. Então o objetivo nosso é esse, era fazer esse evento ao vivo, né, e poder ter a participação. Vocês terão as respostas aí para quem mandar pergunta, nós vamos fazer questão de responder para todos, e esse é apenas o primeiro evento, né? Então gostaria já dizer para vocês que nós estamos muito contentes de estar fazendo esse evento aqui. Foi um evento feito tudo dentro de casa, né, Cristiano? Então é bem caseiro mesmo, mas assim, é do fundo do coração, para que todos entendam um pouco mais do sistema elétrico brasileiro, entendam um pouco mais do setor de transmissão e principalmente sobre a Taesa. E consiga valorizar ainda mais essa grande empresa que tem pessoas fantásticas, né? Então esse evento foi feito por todos nós, por todos os colaboradores da Taesa, né? Desde lá do planejamento estratégico e puderam ajudar para a gente estar aqui hoje. Então queria sim agradecer a 100% dos colaboradores nossos, né, dos nossos parceiros também, que têm nos ajudado bastante, que puderam fazer esse evento maravilhoso e esperamos contar com vocês para os próximos eventos, né? Podem contar aí que em 2022 teremos outros eventos e assim como nós fazemos todo final de encerramento de quartil, apresentamos nossos resultados também ao vivo. Tá bom? Obrigado a todos, boa tarde, ótimo final de semana, com saúde e segurança. Obrigado, vamos em frente.